Boa noite, pessoal. Mais uma vez, nós estamos aqui nesta quinta-feira, dia 13 de agosto de 2020, para falarmos a respeito da palavra do Senhor, para tocarmos nesse assunto da igreja na nossa casa, né? Paz e vida, a igreja na nossa casa. Hoje, o tema que eu queria falar com vocês é sobre reencontrar. Uma grande alegria reencontrar, não é verdade? Principalmente nesses dias de pandemia. Nós tivemos o início do nosso culto presencial no domingo passado. Foi muito bom ver alguns irmãos que fazia muito tempo que a gente não via. E é uma alegria muito grande nós reencontrarmos as pessoas que nós amamos, encontrarmos aqueles que nós temos afinidade, os nossos familiares, os nossos amigos. Isso é muito bom. Amém? Eu queria usar nessa quinta-feira o texto que está em Mateus 28, versículo 20, que diz assim: Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Foi Jesus que disse. Jesus disse: olha, vocês não ficaram sozinhos, eu estarei com vocês todos os dias. Dias tristes, dias alegres, dias bons, dias maus, tempo de pandemia, tempo sem pandemia, tempo onde tudo está bem, tempo onde tudo não está bem também, tempo de crise e tempo onde não há crise. Sabe, meus irmãos, houve um dia que foi o pior dia para o homem desde o dia da sua criação. Foi o dia em que ele foi expulso do Jardim do Éden. Quando Adão e Eva caíram em si, houve um grande sentimento de perda e a tristeza então começou a brotar no coração desses dois personagens da palavra de Deus, dessas duas pessoas que foram as primeiras pessoas que Deus criou, o primeiro casal criado por Deus. A Bíblia nos fala da satisfação de Deus quando ele terminou a criação. A Bíblia em Gênesis diz que viu Deus tudo o que havia feito e ele percebeu, ele viu que tudo era muito bom, que tudo estava muito bom, tudo estava maravilhoso. Veja só o lugar, o habitat onde Deus edificou para colocar Adão e Eva. Deus plantou um jardim e fez brotar do solo todo tipo de árvore, agradável, diz a Bíblia, aos olhos, e boa também para alimentar. Ele fez um rio que irrigava a terra, irrigava todo o jardim. E depois esse rio ele se dividia em quatro. E esses quatro rios se chamavam Pison, Gion, Tigre e Eufrates. Nas terras por onde o rio Pison passava, diz a Bíblia, havia ouro e pedras preciosas. O homem passava o dia todo cumprindo o propósito de Deus. E na viração do dia, ou seja, no entardecer, quando já estava-se no ocaso, Deus vinha conversar com o homem. Deus vinha para ter comunhão com eles, vinha para falar, para conversar com Adão e Eva e se alegrar com eles. Não faltava nada para eles, diz a Bíblia. Eles tinham tudo o que eles precisavam ali naquele jardim. Até que um dia a semente do engano foi plantada no coração de Adão e Eva. Então eles se tornaram insatisfeitos. Aquilo que Deus havia feito para eles já não estava assim tão bom. Eles queriam algo mais. Achavam que não, sabe, foi criada uma insatisfação no coração deles. E aí a Bíblia diz que eles queriam ser como Deus. Queriam ser senhores de si mesmo, tocar a sua vida de uma maneira própria e eles desejaram se tornar independentes de Deus. Deixar os princípios, tudo aquilo que Deus havia passado para eles de lado e agora se tornar pessoas que cuidavam de si mesmo. E a semente da desobediência, como toda semente plantada,
ela germinou no coração de Adão e no coração de Eva também. E eles só caíram em si, viu o erro que eles haviam cometido na hora em que Deus veio junto com aquela brisa do entardecer, do final daquele dia. Então, pensa bem, que dia pesaroso, que dia triste, que dia infeliz foi aquele. Adão e Eva e a serpente tiveram que enfrentar o julgamento de Deus, enfrentar aquilo que Deus ia falar para eles, enfrentar, eles tinham que confrontar as suas atitudes com a desobediência, agora Deus confrontando a ordem que ele havia dado para eles e a desobediência que brotou no coração desse primeiro casal, intermediado ali pela serpente no paraíso, não é verdade? Agora o homem e a mulher estavam pela primeira vez sozinhos naquele jardim imenso. E pela primeira vez na vida, eles sentiram a dor da solidão. Somente os dois, naquela imensidão, naquele jardim imenso, que tinha árvores maravilhosas, tinha muitos animais, tinha muitas coisas ali. Mas agora eles estavam sozinhos. Todo dia, na viração do dia, Deus conversava com eles, os instruía, passava o que deveria ser feito, como deveria ser feito. Deus demonstrava o seu amor, a sua alegria, a sua misericórdia pela vida da criação, pela vida daquele casal que ele havia criado e de tudo que ele havia criado. Afinal, o próprio Deus, quando ele olhou para tudo aquilo que ele fez, ele disse que tudo era muito bom. E agora sozinhos nessa imensidão, o que é que eles podiam fazer? Imagina o que vinha na cabeça deles, o que é que nós vamos fazer? Quais as providências que nós vamos tomar? De repente, Adão olha para Eva e vê que dos seus belos olhos fluíam abundantemente águas, como a do rio que eles haviam deixado para trás. O que é isso, Eva? Pela primeira vez, a saudade começava a apertar o seu coração. Pela primeira vez, as lembranças começavam a se agitar dentro das suas mentes. Pela primeira vez, os seus estômagos doíam de fome. Pela primeira vez, eles olhavam de um lado para o outro e não sabiam o que comer. Adão, pegue uma daquelas frutas amarelas daquela árvore. Eva pede, mas em seguida ela leva a mão à sua boca e sente o gosto amargo que enrijece, embota os seus dentes. Que gosto horrível. Agora nem tudo servia para matar a fome. Então olha só o que a desobediência trouxe para o homem. A desobediência trouxe a dor da solidão, a desobediência trouxe as lembranças, a desobediência ensinou o homem a chorar, a desobediência trouxe a solidão, o amargor da vida, trouxe a desilusão, a falta de esperança. Agora o homem que tinha tudo, ele precisava, segundo aquilo que Deus havia falado quando os expulsou ali do Jardim do Éden, eles teriam que trabalhar e com o suor do seu rosto, eles tinham que ganhar o pão, tinham que descobrir o que era bom para se comer e o que não era bom. Eles tinham tudo na mão e agora eles teriam que percorrer esse longo caminho da descoberta das coisas boas e das coisas ruins, das coisas que não eram tão boas e das coisas que eram muito boas. E isso foi um aprendizado muito dolorido e triste para esse primeiro casal. Então começa a entardecer e a brisa da tarde começa a soprar suavemente naquele jardim, naquele lugar. Os ouvidos de Adão e Eva estão atentos. Será que eles vão ouvir Deus falar? Será que eles iriam escutar aquele
aqueles passos familiares de Deus vindo ao seu encontro, conversar com eles. Quem sabe aquela presença gloriosa, majestosa, não encheria de graça aquele lugar que agora virou um lugar de solidão, de desespero e de tristeza. Mas o tempo vai passando, as horas vão chegando, as horas vão indo, o tempo passa e a presença de Deus não veio. Pela primeira vez, Adão e Eva terminam o dia completamente sozinhos. No dia seguinte, as lembranças dos bons tempos passados na companhia do Criador, mais uma vez, afloram as suas mentes, começam a surgir nas suas mentes. E eles começam a lembrar dos frutos saborosos, das pedras preciosas, onde eles colocavam a planta dos seus pés, por onde eles andavam, o ouro, o rio, a selva, os pássaros, as flores, os animais. E a mais triste das lembranças, a presença de Deus. A presença de Deus que se foi e que não estava mais ali. Se Eva fosse cantar uma canção, talvez a canção seria daquele hino antigo que a gente conhece, né? Saudade, tenho saudade. A minha vontade é voltar atrás de onde caí e começar tudo de novo e nunca mais deixar meu coração se esfriar. O tempo foi passando e muitas coisas foram acontecendo, mas o desejo de Deus sempre foi a reconciliação e a restauração. Houve o tempo de Noé, passou o tempo de Moisés, e passou o tempo de Isaac, o tempo de Jacó, o tempo de muitos outros personagens da Bíblia foram passando. E a esperança, cada vez que surgia uma nova geração, ela era renovada. A esperança de ter novamente a presença de Deus constantemente, de uma forma plena, a presença de Deus eternamente, de estar sempre na presença de Deus. Cada vez que cumpria o ciclo de uma geração, essa esperança era renovada. E passaram muitos anos. Então, no tempo determinado, como está escrito na palavra de Deus, Deus enviou o seu Filho Jesus, o amado de Deus, o desejado das nações. E a estrela de Belém, naquele dia especial, anunciou a renovação da esperança. Os reis o adoraram em sinal de reconhecimento de que uma autoridade maior chegava à terra. A presença de Deus estava sendo restaurada de uma forma muito mais plena, de uma forma muito melhor agora na terra. Jesus, então, ele veio para essa terra, ele cresceu, nasceu como criança, cresceu, passou a sua adolescência, a sua juventude, e quando chegou aos seus 33 anos, ele foi batizado. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, na hora do seu batismo, pousou sobre ele como uma pomba, não é? E ali todo o seu ministério foi desvendado. Os olhos de Jesus se abriram e o seu ministério começa então na face da terra. Essa autoridade maior, essa autoridade melhor, que não tinha só autoridade, mas tinha a presença de Deus gerindo, a presença de Deus na gestão daquele ministério de Jesus. Essa presença muito maior e muito melhor veio trazer esperança para a terra. Aliás, não era só a presença, porque Jesus era o próprio Deus. Ele era 100% homem e 100% Deus, como diz a palavra. Se não fosse assim, ele não poderia morrer pelos pecados, porque Deus é espírito. Então ele teve que encarnar e vir nessa terra como homem para poder subir ali na cruz do Calvário e
trazer essa mensagem de reconciliação de Deus com o homem, de restauração, de regeneração do espírito do homem. Jesus então cumpriu esse ministério dele por 3 anos. E no seu ministério, ele foi curando, ele passou esse tempo restaurando as pessoas, restaurando as coisas, modificando os conceitos e edificando a estrutura do seu reino, construindo o seu reino, estruturando o seu reino. A palavra de Deus diz que ele foi humilhado, foi traído, foi levantado numa cruz horrível, numa cruenta cruz, diz a palavra de Deus, no lugar de toda a humanidade, para que todos aqueles que o receberem também recebam uma nova esperança e recebam esse dom da vida eterna, a perspectiva de ter a presença de Deus renovada em si, ou de estar em contato com a presença de Deus, aquela presença que foi perdida ali no Jardim do Éden por causa da desobediência. Então, todos aqueles que recebem ao Senhor Jesus, todos aqueles que já receberam ao Senhor Jesus, também recebem uma nova esperança. E agora, por causa do sacrifício, o véu da separação, diz a palavra de Deus, foi rasgado de alto a baixo. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. Agora o homem não precisa mais de que um sacerdote entre no Santo dos Santos para confessar o seu problema diante de Deus e para trazer a palavra de Deus para o homem. O véu do templo se rasgou e abriu um livre acesso para que o homem pudesse estar na presença de Deus, receber a presença de Deus, para que ele pudesse ser restaurado, para que ele pudesse ser renovado, para que ele pudesse ser reestruturado e para que ele pudesse ter a sua fé outra vez restaurada. Jesus fez tudo isso para reconciliar o homem com Deus, reconciliar aquele caminho que foi aquela esperança, aquela presença que foi perdida lá quando o primeiro casal desobedeceu a Deus ali no Jardim do Éden. E olha quantas consequências tiveram, que consequência terrível foi a desobediência. Não é? E assim continua. A gente tem falado, nós temos conversado com pessoas, os nossos vídeos, as nossas ministrações são para pessoas que já são convertidas, já receberam o Senhor, para pessoas que receberam o Senhor e deixaram de andar com Ele no meio da caminhada, abandonaram os caminhos do Senhor, e para outras que estão desesperançadas porque nunca ouviram que Jesus veio reconciliar o homem com Deus. E é essa mensagem que nós estamos trazendo nessa quinta-feira. Uma mensagem de esperança, uma mensagem de reconciliação, uma mensagem de reestruturação, uma mensagem de renovação da esperança. Nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo, a mensagem que nós extraímos da palavra de Deus para hoje, nessa quinta-feira, dia 13 de agosto de 2020, é que aquele Deus que trouxe Jesus Cristo ao mundo, cumprindo uma promessa que ele fez quando ele teve que tirar todos os benefícios que ele havia dado para o homem ali no jardim por causa da desobediência. Quando ele fez isso, ele trouxe uma promessa que haveria um tempo em que a esperança seria renovada, em que a salvação viria de novo para a humanidade e que o homem seria reconciliado outra vez com Deus. E esse Deus não mudou. Tanto Deus que agiu no passado, antes de Jesus vir, como Deus que agiu ali no momento do ministério de Jesus ser concluído, no ministério de Jesus ser executado aqui na face da terra e posteriormente ser concluído com a sua morte e a sua ressurreição.
esse mesmo Deus é o Deus que tem misericórdia, é o Deus que tem compaixão de nós, é o Deus que trabalha no nosso interior, é o Deus que trabalha no nosso coração. E hoje ele diz para nós: há esperança, há renovação da esperança, há restauração. E sabe de uma coisa? Nós começamos falando sobre a alegria do reencontro, a alegria de estar de novo com aquelas pessoas que nós amamos, a alegria de se reencontrar. E nós estamos prestes a nos reencontrarmos com Jesus, porque ele virá buscar a sua igreja, e a sua igreja somos nós. Então nós temos que andar nessa perspectiva de esperança, de reestruturação, de restauração, porque o Senhor está conosco. Ele mesmo disse, lá no versículo que nós começamos hoje, ele disse assim: olha, vocês não vão ficar sozinhos, porque eu estarei com vocês. Quando? Todos os dias, até a consumação dos séculos, até a hora que ele voltar a buscar a sua igreja, buscar o seu povo. Então, meus amados irmãos, é tempo de nós nos apegarmos a essa esperança, a essa mensagem de renovação, a essa mensagem que nos enche de novo de alegria. Pedir para o Senhor restaurar os nossos pensamentos, o nosso coração, para que a gente ande nessa novidade de vida, nessa vida que traz esperança, nessa vida que é a própria esperança. E é tempo de nós desfrutarmos a presença do Senhor, porque Ele está, onde nós estivermos, Ele está. A presença dele está conosco se somos obedientes. A presença do Senhor só vai embora, ela só nos deixa quando nós desobedecemos. Assim como aconteceu ali no Jardim do Éden, o princípio é o mesmo. Deus está com o homem, a partir do momento em que ele o recebeu como Senhor e Salvador da sua vida. Mas quando o homem acha que ele pode andar sozinho, que ele não quer se submeter à autoridade e ao senhorio do Senhor, e acha que pode ser independente, que ele acha que pode caminhar com as próprias pernas, então a presença do Senhor se vai. Porque o homem desobedece, quebra princípios e quebra regras do reino de Deus. Hoje o Senhor está nos chamando de volta. Há um caos no mundo aí fora, mas no meio desse caos há uma igreja viva, vibrante, uma igreja maravilhosa, uma igreja que alegra o coração de Deus. E hoje o meu convite para você é: vem fazer parte dessa igreja maravilhosa, gloriosa, forte e separada, porque vive a presença do Senhor. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde muito. Guarde a sua casa, guarde a sua família, os seus bens, o seu trabalho, a sua profissão, a sua empresa. Que o Senhor esteja juntamente conosco, que o Senhor trabalhe na nossa vida e que nós não deixemos a presença do Senhor jamais. Não é Deus que nos deixa, somos nós que deixamos a presença do Senhor. Então faça o seu momento de estar em comunhão com Deus, assim como Deus tinha comunhão com o homem ali no Jardim do Éden. E ele virá, dará instrução para você, passará ordens para você, e você obedecerá e será feliz. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde e dê a paz dele, que excede a todo entendimento. A palavra rema para você nesta quinta-feira é restauração e renovação da esperança. Amém? Então, pega esse código, pega isso que o Senhor falou para você e siga em frente, olhando para o Senhor, que é autor e consumador da nossa fé. Amém? Senhor meu Deus e meu Pai, nós estamos convencidos, eu estou convencida que dia após dia, o Senhor, assim como está escrito na tua palavra, está conosco até o final dos tempos. E por isso nós somos gratos ao Senhor e declaramos o nosso amor, a nossa devoção e o nosso prostrar de coração diante de ti.
Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de todos nós. Amém? Domingo, às 18 horas, nós teremos o nosso culto presencial, obedecendo todos os protocolos da Secretaria de Saúde da nossa cidade, né? Todo mundo de máscara, levando a sua garrafinha de água, porque nós não podemos ter acesso ao bebedouro. As pessoas estão bem separadas, de acordo com a orientação que nos foi dada, e domingo é dia de ceia do Senhor. Então vá ali para participar da comunhão conosco. Amém? Nós teremos o nosso culto presencial e ele será transmitido online. E nós fazemos questão de ter a sua presença conosco. Que Deus te abençoe mais uma vez. Que Deus te abençoe, te guarde em nome de Jesus. Amém.